Quinta-feira a gente sempre recebe na nossa pausa gostosa do café a psicóloga Solange Guastaferro. Bom dia, doutora Solange, bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Bruno, bom dia a todos que nos assistem, né? E hoje vamos falar sobre um tema muito importante que é a saúde mental dos idosos. Passamos por um período complicado de pandemia, muitos problemas também para os idosos e agora é importante também discutir, a todo instante é importante falar sobre saúde mental, né, doutora? Mas em relação aos idosos, quais são os aspectos que essa saúde mental pode desenvolver na vida deles? Então, os idosos são uma fatia da população grande, né? E que normalmente, antes da pandemia, eles tinham mais facilidade de lidar com estresse, com ansiedade. Depois da pandemia, isso ficou mais difícil, eles ficaram mais suscetíveis a ter uma depressão, a ter um transtorno de ansiedade, né? Por quê? Porque ficaram muito tempo isolados e sair desse isolamento ainda requer alguns cuidados, tal, e ficou difícil para eles, né? Porque passaram muito tempo isolados longe da família, longe de atividades que eles faziam, né? Então foi feita uma pesquisa de 2021 para cá e tem percebido o aumento de transtornos de ansiedade e de depressão nessa faixa de idade, acima de 60 anos, que antes da pandemia levavam melhor, mas assim, em função disso, às vezes porque a família também acabou se afastando ainda mais, porque já é um período difícil, né? Os idosos, muitas vezes a família se afasta, moram só, né? Muitas vezes também tem dificuldades financeiras, o que às vezes atrapalha, né? A saúde mental, a gente sabe que o financeiro atrapalha, né, mexe muito com a nossa saúde mental, então a gente tem que olhar para isso com mais cuidado, né? Nessa pesquisa, 28% das mulheres relataram sintomas de depressão e ansiedade, sendo que 20% dos homens também relataram, porém assim, os homens têm uma tendência mais à ideação suicida, o que é mais perigoso ainda, né? Nossa, com certeza. Esses sinais, eles são apresentados, doutora, no dia a dia por eles, de acordo com cada um? Sim, é mais ainda preocupante porque nessa faixa de idade, as pessoas, além dos sintomas, né, apatia, baixa autoestima, têm dificuldade de encarar perspectivas futuras, né, eles também somatizam, né, essa dor emocional se mostra uma dor física, então começa a ter falta de ar, começa a reclamar que está doendo em algum lugar, acha que tem problema no coração, mas não é isso, ela está somatizando uma dor emocional, na verdade. Só que aí, como é uma faixa de idade que isso pode acontecer também, né, a gente tem que prestar atenção se isso é uma somatização ou se é realmente, se é uma depressão, né? Então a gente tem que ficar de olho. E aí, assim, são os sintomas da depressão e da ansiedade, dificuldade de dormir, dificuldade de se alimentar adequadamente, não quer muito sair de casa, tendência ao isolamento ainda maior, né? Então a gente precisa combater isso, né? Porque senão vai acabar aumentando mais, podendo se transformar numa síndrome do pânico, por exemplo, que aí a pessoa tem realmente uma dificuldade de sair de casa, né, e não consegue sair de casa. Então a gente tem que olhar para isso, né, como é que está esse idoso, né, deixou de fazer atividades que antes da pandemia ele fazia, né, então a gente precisa procurar tratamento, né. Sem dúvida, é uma atenção muito importante que a gente precisa ter diante de todos esses sinais que foram pontuados pela doutora Solange Guastaferro. Doutora Solange, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no Pausa do Café. Um excelente final de semana. Um excelente para você também, para todos que nos assistem aí o final de São João já, né, essa semana. Um feliz São João para todo mundo, ótimo final de semana e preste atenção nos idosos, né? Muito importante isso, tá? Com certeza. Tchau. Até a próxima quinta-feira, doutora Solange Guastaferro com a gente na Pausa do Café.